Boa tarde, meu pessoal. Então, vemos aqui para mostrar mais uma vez algumas... que anteriormente eu falei, que em um vídeo mostrando lá sobre a cultura, o manual dos usos e costumes dos tempos bíblicos. E é interessante que lá eu falei que nós precisaríamos de um bom instrumento, ou seja, bons materiais para a gente compreender as escrituras. Então, o que eu propus aqui, teve uma promoção e eu adquiri esses dois materiais aí, ou seja, uma introdução à exegese bíblica e a outra introdução à Bíblia. Então, o que isso é de interpretação bíblica, no caso. Então, o que esses materiais vão me ajudar eu a compreender? Então, um vai ajudar você a usar a Bíblia, daí você interpretar o texto. Jesus está dizendo isso para a sua vida, está dizendo isso, está dizendo isso. Então, e o que de fato a Bíblia está dizendo é exegese, é a gente saber o que a Bíblia está dizendo. Ah, mas eu quero colocar isso, a minha opinião em cima do texto. A exegese é isso, é dizer o que o texto está falando. Não é a sua voz não é autoridade, a Bíblia é autoridade. Então é isso que esses materiais vai trazer para você. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, porque é muito importante a gente ter materiais que possam ajudar a gente a compreender cada vez mais o conteúdo bíblico, Então, vou abrir aqui um texto para nós entender um pouco sobre isso, Sobre Mateus 1, que vai dizer um pouco sobre isso aí. Mateus 1, que vai falar um pouco ali sobre a genealogia de Jesus Cristo. Então, aqui está falando a genealogia de Jesus. O texto paralelo que você vai encontra-se em Lucas 3, do versículo 23 até o 28. Então, aqui vai falar sobre o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. A gente vai pensar, não, mas por que a genealogia? E é justamente no que esses livros também vai nos ajudar a compreender. A genealogia, naquele contexto, era muito importante por vários sentidos, Caso eu viajasse para uma terra distante e eu não tivesse nenhum parente lá, eu poderia falar a minha descendência para aqueles indivíduos e ele poderia achar parentesco na referência dos nomes que eu estava falando para eles. Então, a genealogia servia para isso, para ajudar aquele meu parente, caso ele precisasse da minha ajuda. Não necessariamente que só ajudasse o parente, mas é porque a prioridade da família é ajudar os próximos, aquele que está próximo dele. Então, momentos e outros ali você vai ver que era na parte hebraica do povo judeus, eles tinham uma prática comum de ajudar e hospitalizar aquelas pessoas que estavam, os viajantes. Não necessariamente que eles podiam dormir, mas um momento ou outro Abraão, quando estava ali, debaixo de uma árvore, ele acolheu ali anjos ali, mas na visão dele eram seres humanos. Então, os hebreus eles tinham esse costume de ajudar aquelas pessoas que vão viajando com alimento, com a roupa, com as sandálias, caso precisasse. E em Hebreus ali vai dizer que não deixe de hospitalizar pessoas, porque nessa prática vocês não sabem se estão acolhendo anjo. Então, ajuda. Então, por isso que esses materiais aqui vai ajudar a compreender o texto bíblico, ele vai mostrar para você o caminho correto de você entender o texto bíblico, Então, será uma leitura para mim, uma leitura nova, que eu vou acabar lendo para trazer informações para você. Eu não li essas obras ainda, mas estou trazendo para vocês essa novidade que eu adquiri para ajudar vocês também a compreender um pouco mais sobre a Bíblia. Então, será uma aventura muito maravilhosa, porque tanto nós estaremos aprendendo. Eu vou estar aprendendo, vocês estão aprendendo, e é dessa forma. Então, o caminho que a gente vamos percorrer ao longo da estrada são por bons materiais. A Bíblia é o manual, mas também a gente podemos adquirir materiais que possam nos trazer mais informações a respeito do mapa.
que é a Bíblia. Então, é dessa maneira que eu venho aqui falar um pouco sobre isso com vocês e falar um pouco sobre Jesus. Então, o livro de Mateus ali falando da genealogia, né? Mas também falando um pouco sobre esses conteúdos desse livro que vai induzir para vocês, mostrar para vocês como interpretar. Então, a gente vamos tentar aqui interpretar o que realmente essa genealogia de Cristo quer nos falar. Ao ele propor aqui a genealogia, ele quer mostrar a confiabilidade de Jesus Cristo, de quem Jesus é e de quem Jesus veio. Então essa é a proposta da genealogia de Jesus no livro de Mateus, é mostrar para você de quem ele veio, de qual família, de qual grupo, de qual descendência ele veio e mostrar a importância dele. Então o capítulo 1 já mostra quem é Jesus. O livro da genealogia de Jesus, as famílias de Jesus. E você vai encontrar Abraão. Você sabe quem foi Abraão? Muito bem, então se você sabe quem é Abraão, aquele pai da fé, Jesus é descendência dele. Você sabe quem é Isaac? Jesus também veio da descendência dele. De Jacó, aquele que realmente brigou com o anjo e tudo mais, é esse, justamente, especificamente, é esse Jacó aqui. Então você está vendo que a genealogia de Cristo veio desses camaradas, pessoas que foram errantes, eles erraram muito ao longo da sua história, mas uma coisa que eles fizeram, eles nunca desistiram da sua trajetória rumo ao conhecimento, ao agrado do Senhor, né? Então eles fizeram de tudo. Então isso está mostrando que para nós, Jesus ele veio dessas pessoas, desses indivíduos, desses seres humanos. Mas quando você vai olhar nos capítulos anteriores, a gente vai chegar aqui nos versículos posteriores e você vai ver que Jesus nasceu de um casamento. Isso mesmo, nasceu de um casamento. E de forma, foi um casamento dessa forma aqui. Foi o casamento de Maria com Deus, no sentido espiritual, tá, gente? No sentido espiritual houve um casamento entre Deus e Maria. Então é dessa forma que a gente estamos vendo aqui que essa união trouxe muita coisa agradável para nós. Mas a gente está falando aqui no sentido literal do texto, está falando que Maria estava casada com José. Então, na forma espiritual, a gente vê aqui Jesus, Deus aqui tendo essa forma de casamento. Porque assim, quando você vai encontrar na Bíblia, casamento simboliza união, fidelidade, amor, compromisso. Então, no sentido que eu estou falando aqui é de compromisso. Então, quando fala de casamento, a igreja de Cristo é a noiva de Jesus. E Jesus é o noivo da igreja. Então, é dessa forma que eu estou falando para vocês aqui. Então, Jesus lhe trouxe uma aliança com o povo. Então, mas aqui a gente está vendo que Maria se casa com José, ou seja, estava prometida para o casamento, ou seja, ela fez os papeladas, os documentos para se casar, e no final do ano, provavelmente eles se casaram no início, e no final do ano eles foram para casar. E antes desse intervalo, nesse intervalo de perto do casamento, aconteceu esse imprevisto aqui, que José aqui você vai ver que ele ficou preocupado bastante com isso, mas foi um imprevisto na parte de José. Mas aqui foi uma providência da parte de Deus. Então, você está vendo aqui que Deus proporcionou Jesus. Quem é Jesus? Aqui vai dizer que você dará à luz a um filho e porá o nome dele de Jesus, que salvará o seu povo dos pecados deles. E o outro versículo 25 vai dizer o seguinte aqui, o 23. E que a virgem conceberá e darás à luz a um filho e lhe chamará pelo nome de Emanuel. Então, Jesus é o Salvador. E quando você vai lá para Gênesis 3,15, vai dizer que Deus colocou inimizade entre a serpente e a mulher. Essa guerra. Então, essa guerra que estava acontecendo do início, Jesus veio para acabar. Veio para dar fim a essa guerra. Então, Jesus ele venceu a serpente, venceu as coisas malignas. Então, hoje você está lutando com um ser derrotado. Então, nesse livro, vocês vão encontrar manuseio de como você manusear a Bíblia.
você pegar na Bíblia e não ficar perdido. Então ela vai nortear o seu conhecimento, vai ajudar que você pegue a Bíblia e leia com mais clareza. Então é dessa forma, irmãos. Então agradeço a vocês por mais um momento de estar escutando aí. E até mais. Tchau.